Olá pessoal, bom dia. Como vocês sabem, hoje nós temos muitas crianças que estão lá no acampamento, mas o nosso Ministério Infantil está à disposição dos pais que precisarem, tá? Não vamos ter um trabalho oficial porque o pessoal do Ministério Infantil está todo lá no acampamento. Parece que não sobraram todos vivos. Estou falando dos adultos, as crianças está tudo tranquilo. Os adultos parece que vão ter que resgatar alguns lá. Mas vamos ver o que vai acontecer. Até a gente se perdeu no mato. Mas foram encontrados depois de buscas e tudo mais. Então vamos lá, nossa ceia hoje, um momento sempre muito especial. E hoje eu gostaria de continuar o assunto que o Fofo iniciou na semana passada. Eu não estava aí semana passada, assisti pelo YouTube o estudo do Fofo, e aí então eu gostaria de continuar exatamente no momento que ele parou. Você sabe que nós estamos estudando o livro de Filipenses, e o Fofo, semana passada, então nós chegamos ao capítulo 13, ele inaugurou o capítulo 3, falando do versículo 1 até o versículo 11. E hoje então eu vou continuar do versículo 12 até o versículo 21, encerrando o capítulo 3 da carta de Filipenses. E aí faltará para nós estudarmos juntos apenas o capítulo 4 depois desse momento aqui. Então, só para dar uma pequena introdução, Filipenses é uma carta da prisão. Eu sei que vocês já, de novo introdução, tem que fazer porque tem gente que não pegou tudo, então a gente vai fazer a introdução, fica tranquilo. Uma carta que Paulo escreve da prisão para uma comunidade que enviou um sustento, um dinheiro para ele se manter enquanto ele estava preso lá em Roma. Ele então se alegra com a atitude dessa igreja para com ele, um líder que podia ter sido esquecido por eles, afinal de contas está lá na prisão, e isso animou completamente o coração de Paulo, e ele escreve da prisão uma das cartas mais alegres que você pode ler das epístolas paulinas, que é a carta aos Filipenses. Capítulo 1, então, Paulo falou sobre a supremacia que Cristo tem na obra redentora. Essa obra que o Evangelho provoca na vida de todos aqueles que chegam a Cristo, a figura de Cristo é central e precisa ser suprema. Depois, no capítulo 2, ele falou sobre o amor altruísta e humilde, que deve ser a marca de todo aquele que quer seguir o Evangelho. Por isso, Paulo vai lembrar, lá no capítulo 2, você vai lembrar que ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, ao contrário, humilhou-se e veio a ser servo. E o capítulo 3, então, eu resumiria ele da seguinte forma: a transformação operada pelo Evangelho na vida de todo aquele que quer seguir a Cristo. Esse capítulo 3 fala sobre isso, e a parte que o Fofo introduziu, então, é a primeira parte com que Paulo diz que nós devemos confiar somente em Cristo para que essa mudança aconteça. E hoje, então, eu quero falar sobre a segunda parte desse capítulo 3, que é manter o foco em meio às circunstâncias. Eu resumi aqui para você nesse slide, Filipenses capítulo 3, do 12 ao 21, o céu é o alvo. Essa é a ideia. Então, mantendo o foco em Cristo, porque às vezes podemos correr o risco de que as circunstâncias ao nosso redor nos atrapalhem, causem uma neblina nos nossos olhos espirituais e nos impeça de realmente continuar o progresso do Evangelho. E aí, às vezes, começamos a lutar contra inimigos que não existem, como fez Dom Quixote. Se você já leu a obra de Cervantes, você vai saber do que eu estou dizendo. Se você não leu, por favor, é uma das obras-primas que você pode ler em espanhol. Vá ler, procure lá, Dom Quixote. Mas Dom Quixote era um nobre, e a ideia de Cervantes era criticar a nobreza europeia daquela época, principalmente espanhola. Então ele era um cavaleiro que tinha um escudeiro, e ele começava a atacar moinhos de vento achando que fossem gigantes. Às vezes nós corremos o risco de espiritualmente estar fazendo isso, atacarmos alguma coisa que não é nosso inimigo, e isso vai impedir o nosso verdadeiro crescimento na direção de Cristo. Por isso, então, para mim, Filipenses capítulo 3, do 12 ao 21, não esqueça, o alvo é o céu.
Para isso, então, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler e depois juntos nós vamos tentar observar o que é que Paulo, como é que a gente pode expandir isso que Paulo nos explica aí. Todo mundo abriu? Então eu vou ler aqui, você acompanha na sua versão. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, Paulo está explicando aqui que nós devemos prosseguir para o alvo, e que nem mesmo ele, como apóstolo, já estava aperfeiçoado, pleno e conhecia tudo. E eis aqui uma grande lição, porque se Paulo ainda não estava pronto, sendo apóstolo chamado por Cristo, sendo conhecedor que era de todo o Antigo Testamento que ele falou no capítulo 3, sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever as cartas que hoje nós estamos lendo para a igreja, sofreu por Cristo, se ele não estava pronto, quanto mais nós. Então é isso que nós precisamos entender, que Paulo começa dizendo que nós devemos continuar seguindo para o alvo, independente das circunstâncias, lembrando que nesse momento ele está em uma casa, preso, privado da liberdade por causa de Cristo, e ele diz que mesmo que as circunstâncias ao nosso redor sejam adversas, nós precisamos continuar crescendo. Não é opção para o cristão estacionar em seu crescimento espiritual por qualquer coisa que possa ser acometida na vida dele. Porque a proposta para o cristão é continuar crescendo. Como é que Paulo vai explicar isso para nós? Paulo vai usar duas metáforas, e a primeira delas, ele vai usar a metáfora do atleta. Bota aí, Samuel. Aqui nós temos uma moça que está pronta para iniciar a sua jornada, e se você puder observar, o olho dela está fixo na linha de chegada. Esse é o objetivo dela. Ela está pronta, ela está totalmente concentrada, seu corpo está totalmente pronto para iniciar ao ouvir o estampido do tiro que começa a prova, e o alvo dela não vai sair da frente dela até ela cruzar a linha de chegada. É isso que Paulo está tentando nos fazer entender quando ele usa a metáfora do atleta. Para isso, uma coisa nós temos que entender, Paulo fala que o maior inimigo do progresso espiritual é você crer que já chegou lá. Esse é o maior inimigo do progresso espiritual. Quando você diz assim, já conheço o suficiente da Bíblia, já sei tudo o que poderia fazer e ser feito, ensinado no Evangelho, não preciso mais de nada que me edifique, que me ajude, não preciso de pessoas ao meu redor, eu não preciso de um grupo célula, eu não preciso de um discipulador, eu não preciso de ninguém que ande comigo.
Esse é o maior inimigo do teu crescimento espiritual. E se essa é alguma ideia que está passando em tua cabeça, reveja. Sabe por quê? Porque assim como nós hoje estamos acostumados com os atletas, estamos aí em Copa do Mundo, né? Mas Paulo está lembrando aqui dos jogos que foram iniciados na Grécia Antiga. Os jogos istmicos e os jogos olímpicos. E os atletas aqui, todos eles sabiam que parar de treinar era o início da sua derrocada. Por isso eu lembro de uma entrevista que foi feita com o rapaz que ganhou a medalha de ouro nas argolas em uma Olimpíada brasileiro, Zanetti, eu acho que era o nome dele, se eu não me engano. E a Ana Paula Padrão, ela foi fazer uma entrevista com o técnico dele, no dia depois que ele havia ganhado a medalha de ouro. E a Ana Paula Padrão fala com o técnico dele, ela diz, e aí, agora? É só descansar? Ele disse, não, nosso ano continua, nós temos ainda o Mundial, nós temos ainda o Sul-Americano, e nós precisamos continuar treinando. E a Ana Paula Padrão, ela vai tentar dar uma humorada, né, no técnico, ela diz assim, nossa, tá louco, eu não queria ser atleta teu. E o técnico dá uma das respostas mais incríveis que você pode procurar no YouTube. Ele fala assim, por isso você é jornalista e ele é campeão mundial. É isso. Não pode descansar. O atleta, quando ele ganha uma prova, ele sabe que chegou lá, ele sabe que ele está no topo, mas ele precisa continuar treinando, porque na próxima prova vai ter alguém babando no cangote dele para tirar o recorde dele, para tirar o mundial dele, para tirar a medalha de ouro dele. Isso não é necessariamente ruim. Mas o que Paulo está dizendo aqui, então, é que o atleta não perde o foco, e ele, ao ganhar uma prova, não acha que venceu tudo. Ele precisa continuar cuidando, vigiando e entendendo. Quando eu me tornei cristão, eu fui aprendendo a lidar com o pecado e as investidas do inimigo na minha vida. E hoje o que eu faço? Eu cuido, porque eu sei que se eu não tiver o mesmo afinco da minha primeira batalha, ele vence. Então, o cristianismo não existe, a não ser quando você morrer, não existe ponto de chegada. Enquanto estivermos aqui, estamos em progresso na direção de Cristo. Então, por isso que às vezes eu até brinco, eu digo, o pessoal vem, a gente faz o batismo na aliança, e o pessoal acha que é formatura. O pessoal se batiza e vai embora, nunca mais aparece. Eu digo, não é formatura. Começou o jogo agora, querido. Começou agora, é muito cedo para já dizer, não, me batizei, beleza, vamos embora. Então a gente tem que tomar todo cuidado com isso. Paulo mantinha o desejo constante de crescimento e comunhão com Deus. Esse era o alimento de Paulo. Essa era a motivação pela qual Paulo acordava todo dia. Vocês viram aqui que inclusive ele diz na carta, estudamos antes, olha, para mim eu já não sei se é bom morrer ou ficar com vocês. Porque o ideal para mim seria morrer. Porque morrer é lucro. Mas por favor, mas em favor de vocês, talvez seja importante que eu fique, para que eu possa continuar ajudando o crescimento espiritual de vocês. Então eu fico confuso, porque eu quero estar com Cristo. Ao mesmo tempo, Cristo diz, fica aí e cuida das minhas ovelhas. Esse é um grande dilema, mas Paulo tinha sempre, constantemente, um desejo afinco e constante de crescimento e comunhão. Eu gosto quando eu acordo, e eu fico esperando o momento de eu chegar aqui na Aliança, que é o lugar mais silencioso que eu tenho para fazer o meu devocional, porque quando eu acordo de manhã, Simone está na saída, aí tem a minha sogra, e aí não dá para fazer devocional do lado da minha sogra, porque aí afloram todos aqueles sentimentos que eu não queria que aflorassem. Não, estou brincando. Mas aí eu logo saio e venho para cá para fazer o meu devocional. E é isso, o meu momento de sentar com Deus e dizer, ok, vai lá, fala o que eu tenho que ouvir hoje. Fala para mim aqui, deixa eu dar uma olhada na tua palavra, mas continua falando o que tu tem para mim. Esse é o afinco que nós devemos ter. E
Paulo então mantinha a sua mente fixa em Cristo. Outra coisa que Paulo vai dizer, pode trocar isso, Samuel, é que a religiosidade ela é perigosa. A religiosidade ela é perigosa porque ela possui uma arrogância embutida de achar que já chegamos lá. É aquele negócio assim, o que você tem que fazer para conseguir ascender espiritualmente? Jejum de 7 dias. Você vai lá e faz jejum de 7 dias e diz, consegui, cheguei lá, pronto, né? O que eu tenho que fazer para ascender espiritualmente? Não sei, vá fazer uma caminhada lá em Santiago de Compostela de 21 dias de espiritualidade e tudo mais. E você vai fazer, chegou no final lá da caminhada de Santiago de Compostela, tu diz, beleza, cheguei, não preciso de mais nada. Ou vá fazer uma peregrinação até algum local que você considera sagrado, espiritualmente abençoado, e aí você faz aquela jornada e terminou. Vá rezar tantas vezes que aí você vai ser purgado dos seus pecados. Aí você ora e diz, nossa, consegui. Eu lembro de uma vez que eu consegui rezar o terço. Eu disse, nossa, agora eu estou super espiritual. Aí me apresentaram o rosário. Eu disse, não, beleza, toca aí. E dele bolinha e pá. Consegui, já estava espiritualmente suprido. A religiosidade ela tem esse risco de, porque fazemos algum ato, de completarmos alguma coisa, acharmos que estamos prontos. Talvez você diga assim, não, o dia que eu ler a Bíblia toda, aí sim, ninguém me pega. Cheguei lá. Se eu chegar na porta do céu, Deus vai pedir, leu a Bíblia toda, eu vou dizer, lê, pode abrir a porta aí que eu vou chegar lá. Mas não esqueça que ele vai perguntar outra coisa. Cumpriu tudo que estava ali? Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Aí tu vai dizer, Cristo cumpriu por mim, estou tranquilo, eu li tudo mesmo, está tranquilo, pode deixar passar. Mas essa é a ideia. A religiosidade nos traz risco. Por isso que eu corro, e realmente corro, de ter uma vida que seja espiritualmente baseada em coisas. Porque isso é um erro. Porque quando eu achar que eu completei todas as medalhas da minha faixa de escotismo espiritual, eu acho que já estou pronto. E Paulo lembra sempre, não, sempre falta alguma coisa. Então nós estamos sempre em jornada. Estamos sempre em jornada. Podemos sentar para descansar, podemos armar uma barraca para dormir, podemos sentar um tempo para comer, podemos fazer tudo isso, podemos sentar em volta de uma fogueira e se divertir, mas não esqueça que você nunca chega até você estar na porta do céu. Os gregos, então, eles estavam acostumados com essa vida de atleta. E eu tenho mais uma coisa para te dizer. Sabe quem é que podia competir nos Jogos Olímpicos? Você acha que é qualquer um que pode chegar lá e dizer, gente, olha, eu quero competir nos jogos aí, me deixa entrar. Você acha que é assim? Não. Primeiro você era perguntado, cidadão de qual cidade-estado grega você é. Então você podia ser um representante da cidade de Corinto, você podia ser o representante da cidade de Atena, você podia ser o representante da cidade de Filipos, você podia ser um representante da cidade de Éfeso, e você tinha que ser um cidadão para correr. E alguém tinha que atestar que você era um cidadão para correr. Então, na verdade, participar dos jogos na Grécia Antiga era um privilégio único para cidadão. Por isso que mais adiante ali, Paulo vai falar onde é que está a nossa cidadania. Porque correr a vida espiritual, ela é exclusiva de quem já nasceu de novo. Eu não posso sair daqui e ir ali na rua e dizer, gente, olha aqui, vocês têm que fazer uma corrida espiritual aqui em Cristo, no qual o Espírito Santo vai descer sobre vocês, entregar dons, aí vocês começam a ser transformados e a servir as pessoas, e aí vocês creem no sacrifício de Cristo, e não funciona, porque eles vão dizer, está falando o quê, cara? Correr, a proposta que Paulo está pedindo é só, única e exclusivamente para cidadãos dos céus. Como os jogos era a exclusividade dos cidadãos que seriam os atletas que competiriam nos jogos gregos. Participar do jogo é privilégio de cidadão. Por isso eu sei que o teu vizinho vai correr uma outra corrida.
Teu vizinho vai começar a acumular bens diferentes dos teus. Teu vizinho vai começar a valorizar coisas que são diferentes das tuas. Teu vizinho talvez vai começar a ter um tipo de progresso mundano, que eu não estou dizendo aqui que esteja errado, mas ele está correndo outra corrida. Aí você querer ter os benefícios que o teu vizinho tem, sendo cristão, talvez você tenha que olhar novamente que tipo de carreira você está correndo. Porque o teu vizinho não foi ainda, espero que um dia seja, chamado para correr a corrida que Paulo está pedindo para nós corrermos. Ele está correndo outra corrida. Para ele, talvez, não discipular a esposa e filhos seja uma boa proposta de vida. Para ele, talvez, separar o dinheiro da mulher com o dinheiro do marido e não colocar tudo num caixa único e fazer com que todos sejam beneficiados por isso, talvez seja uma boa proposta. Talvez para ele trocar de carro uma vez por ano seja uma boa opção. Talvez para ele acumular bens, talvez para ele viajar para a Europa, talvez para ele qualquer outra coisa possa ser válida porque ele corre uma outra corrida. Mas não fique triste se você não consegue fazer isso. Porque nós estamos em uma corrida diferente. Nós estamos em uma proposta completamente diferente. Então fica tranquilo. Você tem que correr de acordo com a proposta feita a você por meio do Evangelho. Não inveje quem não está correndo essa corrida. E não inveje os benefícios e vitórias que alguém que não está correndo essa corrida tem. Porque isso vai trazer para você dor de cabeça, dificuldade, falta de sono e muito mais, porque você vai se sentir derrotado e você vai dizer assim, pô Deus, mas eu estou te seguindo, tu tem que me dar essas coisas. Deus diz, cara, mas tu está seguindo corrida diferente. Lembra da tua mãe quando ela dizia, tu não é todo mundo? Deus fala isso para nós também. Mas Deus, está todo mundo comprando carro novo, mas tu não é todo mundo. Deus faz isso, e é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio crescimento. Então eu não invejo quando alguém obtém algum tipo de vitória, quando ela não está correndo a caminhada de Cristo. Agora, se é alguém cristão que obtém uma vitória sobre o pecado, alguém que chega e diz, olha, estou conseguindo discipular os meus filhos, estou conseguindo ter um bom relacionamento com a minha esposa, porque tem algumas coisas que eu não entendo, mas a cruz diz que eu tenho que amá-la incondicionalmente, tenho conseguido fazer isso, tenho conseguido ser um exemplo no meu local de trabalho, tenho conseguido influenciar as pessoas para prestarem atenção um pouco melhor sobre esse negócio de evangelho. Parabéns. Isso eu me alegro, porque isso eu entendo que é um motivo de vitória bíblica. Agora, se você chegar para mim, eu fui para a Europa, eu vou achar legal, vou dizer, que bom, continua assim, mas eu não vou invejar isso. Agora, se você disser, eu consigo evangelizar e discipular meus filhos, eu invejo isso. Invejo porque eu não tenho essa possibilidade, e vejo muitas pessoas que têm essa possibilidade e não fazem. Mas aí quando alguém faz, eu invejo, digo, gostaria de fazer isso. Isso é diferente. Isso é diferente. Então, Paulo está dizendo que é um privilégio do cidadão, se você é cidadão do céu, é um privilégio teu correr essa corrida. Com todas as dificuldades e com todos os problemas que você terá ao iniciá-la, ao andar no meio dela e ao terminá-la. Paulo vai falar, pode trocar Samuel, que a vida espiritual ela tem um alvo. Ela tem um alvo. Vivemos em um mundo que disputa muito a nossa atenção. Tirar o olho do alvo é correr o risco de errar. Paulo pede para nós mantermos a linha no atletismo. Mais uma vez aqui, ele vai usar a palavra original, manter a linha. Se você for olhar lá, quando você tem as corridas, cada nadador ou cada corredor, ele corre em uma raia. E se ele pisar na raia do outro, a não ser que seja uma corrida que permita isso, ele é desqualificado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, mantenha a linha. Corra essa corrida concentrado.
Por quê? Porque a vida espiritual tem um alvo, e se você não está observando diretamente o alvo, que é Cristo, muitas coisas vão chamar a tua atenção. Qualquer coisa. Como, por exemplo, a guerra da Ucrânia. A Rússia atacou a Ucrânia. Horrível, horrível, horrível. Qualquer pessoa que ataque qualquer país livre para tentar impedi-lo de fazer qualquer coisa que ele deseja fazer como país livre, mesmo que seja entrar na OTAN, é uma idiotice sem tamanho. Lamento que isso tenha acontecido. Mas a guerra da Ucrânia vai trazer consequências para nós. Vai começar a faltar petróleo, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo. Nós temos que boicotar a Rússia, só que ao boicotar a Rússia não entra petróleo, não entra gás natural, não entra coisa, e aí nós vamos começar daqui a pouco a se degladiar pelo petróleo que sobrou, e a coisa vai começar a ficar feia. Além disso, tu já pensou se a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra resolvem entrar na guerra e nós vamos para uma guerra mundial? Perdi o sono por causa da guerra da Ucrânia. Que ainda assim eu digo, é horrível. Começou a crescer o Covid. Agora de novo, vamos fechar tudo, volta a usar máscara, a coisa vai ficar feia de novo, e aquelas vacinas eu sabia que não adiantavam de nada, só furamos o braço e colocamos uma aguinha ali para fazer de conta, agora a coisa está feia. Perdemos o nosso sono. O Brasil perdeu de 1-0 para os Camarões. Brasil não vai ganhar essa Copa, mais uma vez, eu que comprei camiseta do Brasil para fazer protesto e depois para a Copa, já gastei 300 e poucos conto de nada, que podia ter feito melhor com esse dinheiro aqui, podia ter enchido o tanque, não vai dar. Venceu o presidente que você não gostaria que entrasse, álcool e gasolina a R$10, superinflação, o cara não quer respeitar o teto de gasto, vamos gastar mais, vai botar imposto no Pix, agora que eu gostava de fazer Pix. Vivemos em um mundo que tem a capacidade de tirar toda a nossa atenção. E começamos a nos mover em direção a impedir que tudo isso aconteça, como se Deus estivesse tirando uma leve soneca lá no céu. Deus, onde é que tu estava quando tudo isso aconteceu? E a resposta de Deus é: governando o mundo conforme meu plano. Não fiz nada diferente. Mas nós perdemos o alvo. Começamos a nos preocupar com o futuro do nosso filho. O que vão ensinar agora nas escolas? Vão entrar com uma educação totalmente diferente. Vamos fazer vamos fazer uma escola, e essa escola agora ela vai ter só os valores que nós queremos, e vamos mudar tudo isso. Deus não nos chamou para abrir escola. Deus nos chamou para continuarmos sendo bons cristãos no mundo onde estamos. Mas a gente vai tendo a capacidade de perder o foco. E aí a nossa capacidade de continuar combatendo o bom combate e fazendo o que Cristo pede que nós façamos, é difícil. Porque aí tem grupo célula terça-noite. Mas estou cansado. Tive que fazer um monte de coisa, tive que pensar aqui, tive que dar um jeito no orçamento para melhorar, tive que, eu transformar o meu carro, que é a gasolina, em elétrico para poupar, tive que achar alguma coisa aqui para botar uma fotovoltaica na minha casa, estou sem orçamento, estou sem pique, estou sem ânimo para ir para o meu grupo célula, não posso, hoje vou faltar, tá, Lucas? Bota lá no grupo do WhatsApp lá, hoje não posso. E domingo, domingo também não, complicado, difícil, hoje eu precisaria descansar, uma semana desgastante, trabalhei demais, lidei demais com pessoas, também não vou domingo. E aí nós vamos perdendo o alvo. E Paulo diz: não perca o alvo de foco. Porque se você perder o alvo de foco, você perde o ponto de chegada. Lembro de uma vez que eu fui caçar. Sim, não me batam. Eu era de uma época que o pai e o vô te levavam para caçar. E botava os pés dentro da toca do tatu, para fazer ele sair pelo outro lado. E aí eles ficavam lá com os cachorros esperando do outro lado. Eu fiz isso. Se tivesse a cobra, morrer com o chulé. Era assim. E de noite, lua cheia, caçando tatu e botando o pé no buraco do tatu e escuta tiro. O tendel. Parecia a guerra da Ucrânia, literalmente. Mas eu lembro que o meu avô disse: tá aqui, esse tiro é teu. Eu disse: beleza, deita o bicho.
Ali, ó. Aonde? Estava escuro, não chegava muito bem. Ali, ó. Ali, beleza. Mirei, aí eu enxerguei o zoinho. Eu disse, é agora. E aí eu respirava de vez em quando, ia pro ladinho. Eu digo, não respira. E eu falei, não, taca aquele chumbo aí. Taca aquele chumbo ali. E aí ele falou alguma coisa, eu olhei pro lado e disse, o que foi? Ele olhou, quando eu olhei, cadê o bicho? Mas já tinha feito uma carreira, você foi. Não tire o olho do alvo. Tirar o olho do alvo é um risco suficientemente grande para você fazer perder a sua linha de chegada. Não permita que isso aconteça. Depois de passar pela metáfora do atleta, então, Paulo agora vai usar uma outra metáfora, a do líder espiritual. Líder espiritual. Paulo vai falar que sigam o meu exemplo. Aí o bicho pega. Porque em um mundo que está dividindo as nossas atenções, os nossos caminhos, o líder é aquele que vai liderar pelo exemplo, e você vê ali, é o cara que vai trazer você junto, que vai dizer, olha, o caminho é por aqui, pode trocar. Que no meio de tantos caminhos, ele vai erguer a placa e dizer, galera, a gente está correndo para lá, só para lembrar vocês disso. E isso eu acho assim que é muito importante. Porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual. E no meio da guerra, cada batalhão precisa saber a que voz de comando vai obedecer. Porque senão fica complicado. Já pensou que você está na guerra, e aí você tem, vamos supor que a gente entra numa guerra com Portugal ou com Angola. Todo mundo fala português. E aí o teu comandante diz, não ataque. Mas você escuta alguém em bom português dizer, atacar! E tu sai correndo. Tu sai correndo porque, cara, eu ouvi que a ordem era para atacar. Sim, mas você ouviu de quem a ordem para atacar? No meio de uma guerra você tem que saber que voz você vai ouvir. E esse eu acho que é o grande dilema de você ser um líder hoje, principalmente espiritual. O pessoal está arrecadando para si um grimório, um baralho de líderes que vêm da internet, que escrevem em tal revista, que falam de tal coisa, da igreja X, da igreja Y, que é missionário não sei da onde, que está fazendo não sei o quê. E o pessoal começa a escutar muita liderança. Muita gente falando. E daqui a pouco ela já não consegue mais ouvir o que o pessoal da sua comunidade está tentando dizer. E aí você vê o pessoal correndo para tudo que é lado, fazendo um monte de coisa, e aí você olha e diz assim, cara, mas quem mandou que o pessoal está correndo daquele jeito lá? Ah, não, o cara da internet lá disse que se nós não fizéssemos isso, nós tínhamos que ir para não sei aonde, porque não sei... Cara, aquele líder da internet te conhece, sabe quem você é, já orou alguma vez por ti, foi na tua casa alguma vez, por que você está escutando ele mais do que as pessoas ao teu redor? Não estou entendendo. Alguém que sequer sabe que você existe. Mas o pessoal está correndo atrás desse tipo de gente que complica tudo. Por isso que Paulo vai falar que liderança é aquela que pode ser observada e vista. Por isso que Paulo fala que observem o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão apresentado a vocês. Você sabe como é que aquela pessoa da internet vive? Não sei. Nunca vi. Fala bem. Até pode ter algum tipo de vida boa. Não estou dizendo que todo mundo que está em algum lugar vive mal. Mas quem você tem ouvido? Quem tem sido tua liderança espiritual? Porque Paulo diz que liderança espiritual é aquela que pode ser observada, e o padrão em que ela vive pode ser observado por vocês. E ele fala que a doutrina, ela tem que ser de acordo com a moral e a ética dessa pessoa. O que ela fala, ela tem que fazer e ela tem que cumprir. Se você não consegue observar isso de alguém, tenta evitar de seguir essa pessoa. Paulo fala que a teologia dessa pessoa e a vida dessa pessoa tem que fazer um casamento perfeito. Não basta ter teologia boa e vida podre. Estava eu lembrando hoje de manhã
Na verdade foi essa noite, demorei um pouco para dormir, fui deitar, demorei para dormir, levantei, e aí enquanto eu estava orando ontem à noite, lembrei de uma pessoa que é muito legal. Você ouve ela falar, ela é entusiasta, eu conheço ela pessoalmente, mas eu não recomendaria ela para jogar nem no meu time de futebol de botão. Por quê? Porque a vida dela não está condizente com o evangelho que eu já ouvi ela pregar. E eu não sei por que eu pensei nessa pessoa, eu orei por ela essa noite, eu disse, Deus, não sei por quê, vou orar por ele, mas eu lembrei que a teologia dela é uma coisa, a vida dela é outra, completamente diferente. Só que se eu não estou perto, não tem como saber se isso acontece. E Paulo fala que o ensino tem que estar de acordo com o caráter da pessoa. O que ela ensina é o que ela acredita, o que ela acredita é o que ela ensina. Qualquer coisa fora disso é um risco. E Paulo fala então que o pastor, antes de tudo, ele é um exemplo. E ele é um exemplo, inclusive, que protege o rebanho dos falsos mestres. Por isso que ele fala, como eu já disse repetidas vezes, e olha só a palavra do pastor aqui, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E vocês estão correndo atrás. E tem um líder aqui com lágrimas, e se você é líder e já chorou por alguém, você sabe o que Paulo está dizendo. Eu sei o que Paulo está dizendo. Que é necessário que o pastor proteja o rebanho dos falsos mestres. Mas como o nosso rebanho gosta de falso mestre. Como o nosso rebanho gosta de falso mestre. Eu já tive um cachorro assim. O nome dele era Pluto. Foi o meu primeiro cachorro. Ganhei ele quando tinha 6 meses e ele morreu quando eu tinha uns 14. Um jaguarinha, velhinho, das perninhas tortas, assim. Mas divertido demais. Pretinho, peito branco, gordinho. Era o Pluto. A figuraça. Só que qual que era o plano do Pluto? Qualquer um que estralasse os dedos, o Pluto já ia balançando o rabo. Aí vai buscar o Pluto lá perto da BR, que correu atrás do cara que passou aqui. Vai lá no fundo do bairro, lá pegar o Pluto que correu atrás do andarilho, que deu uma estralada de dedo para ele e você foi atrás do andarilho. Vai lá pegar o Pluto de um monte de lugar complicado. Por isso hoje eu tenho a Pretinha. A Pretinha, se você tentar passar a mão nela, você vai ter uma consequência gravíssima. Gravíssima. Tanto que o pessoal chega lá em casa e a gente avisa, não passa a mão. Está avisado. Se passar, eu vou chamar o SAMU, mas é só o que eu vou fazer. Ela não morde de graça, mas ela não vai com qualquer um. E qualquer um que tentar botar a mão, a Pretinha é o contrário do Pluto. Mas às vezes, como tem gente igual ao Pluto na nossa comunidade, que você com lágrimas está lá orando para a pessoa e ela está correndo atrás de qualquer um que estrala os dedos em qualquer rede social, em qualquer canal, em qualquer coisa. E como isso é difícil e complicado. Porque aí depois a pessoa vem comentar contigo, não, mas o fulano lá falou uma coisa diferente. Bom, cara, então você precisa começar a participar da comunidade que o fulano lá é o líder. O que eu vou dizer? Eu não posso fazer nada além disso. Deus me chamou para fazer isso, eu tenho um presbitério que confirma meu chamado diante disso até algo em contrário acontecer, então eu vou continuar pastoreando aqui. E essas as convicções que eu tenho a transmitir para vocês, porque eu tenho o respaldo de uma liderança. Eu não vou pregar igual o fulano. Eu não vou dizer o que o fulano disse. Porque o fulano fez isso na comunidade dele, orando por uma igreja que talvez esteja, sei lá, lá em São Paulo, por exemplo. Ele orou, Deus deu para ele um estudo para falar especificamente aquela igreja, aquela comunidade, naquele dia específico. Se você pegou o eco dele no YouTube, eu lamento, talvez não foi para ti aquela pregação. Porque eu, quando oro, eu peço para que o que Deus tenha a dizer para essa comunidade. Ah, mas tem gente que assiste o YouTube, a pregação do YouTube em outro lugar. Não tem problema. Mas com certeza, talvez não foi para essa pessoa aquela palavra. Porque aquela palavra foi para a nossa comunidade. Assim eu espero que Deus esteja conduzindo. O pastor, ele protege o rebanho de falsos mestres, que são o quê? Inimigos da cruz. Oferecedores de um caminho fácil do evangelho. Eles abrem uma enorme porta dizendo, venham, está aqui galera, o evangelho nem é tão complicado como vocês estão fazendo, é só chegar, porta larga, caminho largo, é só chegar. E eu vejo Jesus dizendo que a porta ainda é estreita.
Eu não vi em momento algum Jesus dizer que a porta do evangelho um dia se expandiria, seria enorme, grande, e passariam grandes multidões. Ele fala, a porta ainda é estreita. São pessoas que, além desse caminho fácil, são identificadas como os cães, ou os falsos líderes que o Fofo falou semana passada. Aqueles que são inimigos da cruz, e por isso esse líder chamado Paulo está com lágrimas exortando esse povo, dizendo, não corram atrás desse tipo de gente. Não corram atrás desse tipo de gente. Por quê? Porque essas pessoas são deuses de si mesmos e buscam glória só para si. Quer identificar o falso mestre? É o cara que está procurando glória não para Cristo, para ele. Tudo tem que convergir nele, para ele, com ele, dele, é tudo para ele. Outra coisa que Paulo fala é que eles vivem para o seu próprio prazer e para a sua própria subsistência. Por isso ele fala que o seu Deus é o seu estômago. Eles estão ali para arrecadar, eles estão ali para sobreviver em cima de pessoas que não têm como sobreviver, mas que são exortadas a entregar tudo na mão deles, porque eles sabem aonde botar esse dinheiro. Engraçado que eles nunca dizem onde estão botando, mas eles dizem que sabem onde botar. A gente nunca viu uma apresentação de financeira de qualquer um desses lugares que estão sempre pedindo dinheiro. Nós temos. Você sabe para onde é que está indo. Mas o desse pessoal, difícil. Outra coisa, eles se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Para mim essa é a coisa mais pesada. Esse pessoal se orgulha daquilo que deveria se envergonhar. Eles se orgulham de ser arrogantes. Eles se orgulham de ser sábios intocáveis. Eles se orgulham de ser chamados os anjos da igreja. Eles se orgulham de todo o paparico que toda pessoa vai lá fazer para eles. Eles se orgulham disso. Eu vi uma vez um pregador que foi contra isso, quando estávamos lá em Campina Grande, na Paraíba. Pregador norte-americano. Sei lá eu quantas pessoas tinha lá, umas 8.000 pessoas, sei lá. Umas 8.000 pessoas ali para escutar ele falar. Pregador famoso americano, não vou falar o nome dele, porque não precisa. E a primeira coisa que o tradutor falou lá na frente, ele disse, pessoal, esse aqui é o fulano. Ele só tem uma pergunta, não fiquem paparicando, não queiram tirar foto com ele, porque ele não é a coisa mais importante que vai acontecer aqui hoje. Beleza, aí eu queria tirar foto com o cara. Gente assim eu quero tirar foto. Pá, o cara é humilde para dizer isso. Eu digo parabéns para esse cara. Oro de vez em quando por ele. O Lucas compartilhou um negócio dele essa semana no nosso grupo lá de homens e tudo mais. É aquele cara lá. Muito legal. Então eles se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Outra coisa, a sua mente é voltada para tudo que é terreno e material. Olha o que Paulo fala ali, eles só pensam nas coisas terrenas. Eles estão a todo momento falando do que falta, a todo momento falando do que está aqui, a todo momento do que diz respeito a esse reino, a tudo que diz respeito de carnalidade é o que eles falam. Eles não falam coisas espirituais. Quinto, Paulo fala que lucrar é tudo que essas pessoas querem. E lucrar por causa do rebanho. Eles vão lucrar fazendo o rebanho sangrar. Esse tipo de gente não é pastor, é lobo. Mas o pessoal está indo lá ouvir lobo. Paulo está dizendo, não façam isso. Olhem para as pessoas que têm entre vocês e que vivem o padrão de Cristo e imitem elas, e imitem a mim também. Porque Paulo fala o quê? Que o destino desse tipo de gente é a perdição. E o mais triste para mim é que não só o destino desses, mas o destino de todos aqueles que foram cegados por esse tipo de gente também é a perdição. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Porque seguir um falso mestre é trazer para a minha vida o destino que o falso mestre tem. Por isso Paulo fala, imitem os que vivem de acordo com o padrão. Esses vão ganhar o céu. Olhem o tipo de vida que eles têm. E talvez possam ser pobres, talvez possam ser humildes. Eu falo para Simone, eu tive grandes exemplos da Aliança Bíblica Centro. Fiquei lá por cerca de 7 anos, alguma coisa assim. Mas 3 dos maiores exemplos espirituais que eu tive naquela igreja
São pessoas simples, humildes, que não tem nenhum tipo de riqueza, não tem nenhum tipo de... mas me mostraram quanto vale oração, serviço e empenho para o Evangelho. Uma delas, inclusive, tinha perdido um monte de coisa porque foi enganada por um outro irmão da igreja. Teve que vender carro, teve que andar de bicicleta, teve que ir de ônibus. Mas eu vi Jesus na vida desse cara. E hoje a vida dele é diferente, mas eu quero copiar esse tipo de coisa. Outro mora perto da minha casa, e a última vez que eu fui pregar na Aliança Centro, deve fazer uns 2, 3 meses, ou mais, sei lá eu, ele veio comigo com um caderninho de oração, dizendo: e aí, Edgar, quais são teus pedidos de oração que eu quero atualizar meu caderninho? Como é que está a Simone? Quais são os pedidos dela? Eu digo: cara, tu não quer subir ali e falar? O pessoal precisa ouvir isso. O cara não me via há sei lá eu quantos anos, estava lá no caderninho dele os pedidos de oração que eu fiz quando vim para o Pio 10º. E ele queria atualizar. É isso. Só que a gente se engana muito com outras coisas, se deixa vislumbrar por coisas que são maiores do que isso. E a gente vai perdendo o verdadeiro foco. Por fim, agora, depois de usar a metáfora do atleta e a metáfora do pastor, desculpem, Paulo vai falar sobre o futuro que nos aguarda. Ele fala que filipenses tinham que lembrar da sua cidadania. Ele fala, versículo 20, nossa cidadania está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. E eu tenho que dizer para todos vocês aqui, a tua cidadania está no céu. A tua cidadania está no céu. Evita gastar muito tempo e problemas com as coisas daqui, porque nossa cidadania está lá no céu. Sabe o que eu acho legal aqui? É que Paulo sabia que filipenses sabiam sobre cidadania. Filipos foi uma cidade fundada quando Alexandre o Grande começa a expansão da Macedônia. Aquele Alexandre o Grande. O nome do pai de Alexandre era Filipe. E essa cidade aqui era Crenides o nome. Se eu não me engano. Ou Crenides era Éfeso, mas enfim. E aí o que aconteceu? Ele rebatizou a cidade. Em homenagem a seu pai que havia morrido envenenado. Os caras envenenaram o pai do Alexandre, dizendo, se a gente envenenar ele, esse filho dele aí, que é um gurizinho de 17 anos, não vai conseguir muita coisa. Foi só Alexandre o Grande. Quando ele está invadindo, então, ele vai lá e chama essa cidade de Filipos. Quando os romanos tomam conta dessa região, Filipos vira uma vila militar romana. E sabe o que César fez? César disse, todo cidadão da cidade de Filipos é um cidadão romano. Então eles sabiam que é ter uma cidadania diferente de onde mora. Porque eles moravam no meio de cidades gregas, que quando foram invadidas pelo Império Romano, ganharam direito de cidadão romano. É como esse pessoal que hoje tem cidadania, vai para a Europa, tira uma cidadania, vai para, sei lá eu aonde, lá e tira uma cidadania, dos Estados Unidos e tudo mais. Você acaba sendo um cidadão daquele país, mesmo talvez não conhecendo muito daquilo, mas você acaba sendo um cidadão daquele país. É isso que Roma fez com esse povo aqui. Então, os princípios que reinavam em Filipos eram romanos. A língua falada em Filipos, embora fosse o grego, passou a ser o latim. As leis da cidade de Filipos eram as leis romanas. Os hábitos da cidade de Filipos eram hábitos romanos. E o vestuário deles também. Aí você para um pouquinho, vamos pensar em alguma cidade nossa aqui que se identifica com alguma etnia. Como, por exemplo, Nova Petrópolis e os alemães, como Nova Pádua e os italianos. Quando você entra em qualquer uma, ou Nova Pádua ou Nova Petrópolis, por exemplo, é totalmente diferente uma coisa da outra. Mas tu ainda está no Brasil. Mas tu entra, uma está lá toda em Deutsch, a outra está lá toda em latim, ou italiano. E aí uma fala, bem-vinda entra em Nova Pádua, é bem-vindo ao paraíso italiano, pequeno paraíso italiano.
né? Lá em Nova Petrópolis é o Jardim da Serra e tudo mais. A construção é diferente, o hábito é diferente, o sotaque das pessoas é diferente. E tu diz, mas a gente está no Brasil, o que está acontecendo? Poucos quilômetros separam Nova Pátria de Nova Petrópolis, por que são tão diferentes? Porque se identificam com uma etnia. E nasquelas colônias, quando foi começado esses municípios, um grupo étnico era dominante. No caso de Nova Pádua, era uma colônia de italianos, e Nova Petrópolis, uma colônia de imigrantes alemães. O que Paulo está dizendo para os filipenses? Vivam aqui agora a cidadania que vocês têm no céu. Eu não falo mais português, eu falo uma língua espiritual. Eu não tenho mais os valores que os brasileiros comuns têm, eu tenho valores celestiais. Eu não posso mais agora fazer as coisas que os brasileiros comuns fazem. Passar a mão no outro, dar o jeitinho, procurar o furo da lei, porque eu sou um cidadão celestial. Eu tenho que ser diferente. Não pode ser a mesma coisa. Assim como se eu chegar em Nova Petrópolis e eu ver um cara, ele vai estar trajando um traje alemão, ele vai estar falando com sotaque alemão ou um alemão, ele vai estar comendo coisas de alemão, ele vai estar em um prédio que tem uma estrutura física germânica, ele vai se orgulhar de coisas germânicas, e o cara de Nova Pádua, o outro lado. Então, quando Paulo fala para esses caras aqui, a cidadania de vocês está no céu, ele está dizendo assim, esquece Roma. Eu sei que vocês vivem como romanos aqui no meio do povo de vocês, mas você tem uma cidadania acima da cidadania romana. O que Paulo tem para mim e para você? Viva a cidadania de vocês aqui. Não inveje as pessoas comuns ao teu redor, não reproduza os valores das pessoas comuns ao teu redor, vá compreender o alvo que você tem. Exerça a tua cidadania celestial. E isso está implicado em duas promessas. Primeiro, Cristo vai voltar. Essa é a nossa esperança. Cristo vai voltar. Não importa quem vai estar governando a Rússia, não importa quem vai governar nos Estados Unidos, não importa quem vai governar no Brasil, uma certeza nós temos: Cristo vai voltar, e é nisso que eu descanso. E é nisso que eu descanso. Outra coisa, seremos glorificados por Cristo como Cristos. Essa é a nossa certeza também. Seremos glorificados e transformados à semelhança de Cristo, tão somente possamos exercer a nossa cidadania celestial. Então, a gente vai continuar observando o alvo da nossa vida. Paulo fala que a transformação que o Evangelho faz, nesse capítulo 3, se você acompanhou a pregação do povo, ele fala que o passado você deve considerar como perda. Ah, não, mas o meu passado é nobre, meu passado é legal, meu passado é religioso. Paulo fala, considerei tudo isso como esterco. Essa é a palavra que ele usa. Esterco. Para quê? Para ganhar a Cristo. Porque no presente agora, a vida que eu tenho que ter é a minha cidadania celestial. Por quê? Porque no futuro eu serei redimido disso tudo. Esse é o capítulo 3 da carta de Filipenses. Paulo fala que devemos manter o foco no alvo como um atleta, e devemos ter a diligência com nossa vida espiritual como um atleta tem com a sua vida esportiva. De treinamentos rigorosos, de dieta balanceada, de não perder o alvo. Depois Paulo fala que o líder espiritual é o exemplo a ser copiado. E com isso ele quer dizer que todo líder deve viver uma vida franca na frente das pessoas ao seu redor. Ele não pode mentir, ele não pode omitir, ele tem que viver como ele deve viver. Porque esses são os exemplos a serem copiados. Por fim, ele fala que a nossa cidadania está no céu. E é para isso que hoje nós vamos comemorar a ceia. Nós vamos lembrar que esses elementos aqui, o pão e o suco, são os elementos pelos quais você e eu entendemos como necessário para o sacrifício de Cristo,
e participamos dele, não porque somos espiritualmente melhores do que alguém, mas para lembrar que a nossa cidadania é celestial. Então agora o pessoal do louvor pode ir chegando aqui, eu vou orar, nós vamos participar dos elementos e depois nós vamos participar juntos do pão e do suco, ok? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por essas palavras. Nós agradecemos a Ti por esse evangelho exposto pelo apóstolo Paulo, para que a nossa vida possa ser caracterizada pela nossa cidadania celestial. Que nunca venhamos a nos esquecer dessa verdade, dessa realidade. Nossa cidadania está no céu, e é de lá que virá o nosso Salvador. E enquanto esperamos isso, comemoramos e celebramos essa ceia, para lembrar que Tu és o nosso Salvador, e que estamos aguardando ansiosamente, mas que o Teu sacrifício já foi suficiente para que nós aqui fôssemos Teus filhos. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.